O apóstolo Paulo escreveu uma carta que nós conhecemos como 2 aos Coríntios, bem no final de uma experiência de severo sofrimento, de severa e grande aflição. E ele descreve essa aflição e esse sofrimento, dizendo: olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a aflição que nós vivemos na Ásia, pois estávamos tão sobrecarregados, além das nossas forças, que perdemos toda a esperança da própria vida. Na verdade, sentimos que havíamos recebido a sentença de morte, em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Então, Paulo ele não especifica para nós qual foi a sua aflição. E nem precisava, uma vez que o portador da carta teria informado aos crentes de Corinto sobre os detalhes dolorosos daquilo que eles tinham vivido, do que Paulo tinha experimentado, pelo contexto circundante. Em 1 Coríntios 1, de 3 a 11, nós sabemos disso. E quando a gente olha esse contexto, parece que ele sofreu perseguição quase ao ponto de ser executado, não é? Quase ao ponto da sua vida chegar ao fim nessa perseguição. Mas na misericordiosa sabedoria do Espírito Santo, eu diria, nós não sabemos com certeza o que aconteceu. E isso é uma misericórdia, porque isso encoraja todos nós a aplicar o que o apóstolo Paulo diz nessa parte, né, da carta, nessa seção, a qualquer aflição que a gente esteja experimentando ou que vá experimentar. Ele diz: o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, em qualquer, não é? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 4. Então, é importante a gente observar o grau de sofrimento do apóstolo Paulo. Esse grande homem de Deus, não é, talvez o mais admirável da história da igreja, esse grande santo de Deus, que parece ter uma capacidade muito superior à média de suportar aflições, sentiu-se naquele instante tão sobrecarregado que tudo foi, ele diz, além das suas forças. Então ele pensou que aquela aflição o mataria, não o matou. Nós sabemos que ele vai morrer 10 anos depois dessa carta, executado. Mas naquele momento não aconteceu, mas ele conseguiu algo mais, ele ganhou algo naquele momento de aflição extrema. Ele diz no versículo 9: na verdade sentimos que havíamos recebido a sentença de morte, mas isso foi para nos fazer não confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, a gente pode dizer que o sofrimento de Paulo o levou ao fim de si mesmo, não apenas das suas forças físicas, mas ao fim de suas esperanças e planos terrenos. Ele estava encarando a morte de frente. E no final, no que ele poderia confiar que lhe daria esperança? O Deus que ressuscita os mortos. Ele chama do Deus de toda a consolação. Então, conhecer a gravidade do sofrimento de Paulo e o que isso produziu nele nos ajuda a entender melhor o conforto que ele testemunhou em suas palavras iniciais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que se encontram em qualquer aflição, com a consolação com que nós próprios somos consolados por Deus.
2 Coríntios 1, de 3 e 4. Então, embora saibamos que o apóstolo Paulo foi libertado desse perigo mortal em particular, como está em 2 Coríntios 1, 10, a libertação da morte não foi o conforto principal que ele recebeu de Deus. E não era o conforto primário que ele queria dar aos outros nas suas aflições, quando eles estivessem sofrendo. O conforto principal era que bem no final, quando a morte finalmente se aproximou e ele achava que não havia nenhuma possibilidade de ser livre da morte, e não havia mais nenhuma esperança de prolongar a sua vida terrena, há uma grande esperança que desafia a morte para o cristão, que é o que ele diz ser o Deus que ressuscita os mortos. Nós sabemos que Paulo está falando do conforto, da esperança da ressurreição, porque Paulo ele prossegue dizendo, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, no verso 5. Então Cristo sofreu a morte. Por quê? Pela alegria que lhe estava proposta, é o que Hebreus 12, 2 diz. E a alegria reconfortante que ele está falando era a alegria reconfortante de que ele seria ressuscitado dentre os mortos. E por meio dele, todos os que creem nele ressuscitariam também, como ele diz em João 5,24. Então, e ele foi ressuscitado dentre os mortos, como está em 1 Coríntios 15, verso 20. E, portanto, todos os que nele creem serão assim ressuscitados, ainda que morram, como está em João 11, 25. Então, como isso é um conforto para qualquer aflição, nós poderíamos perguntar, mas qual de nossos sofrimentos se qualifica como participação nos sofrimentos de Cristo? Se a aflição que Paulo experimentou na Ásia foi de fato perseguição por causa do evangelho que o estava levando à morte, é fácil a gente fazer essa conexão. Mas e se nossas aflições não se enquadrarem nessa categoria de aflição que o apóstolo Paulo estava experimentando? Estava diante da morte por causa da pregação. Eu acredito que a resposta está no argumento que o apóstolo Paulo usa. O argumento de Paulo de que o Deus de toda a consolação nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que estão em qualquer aflição, que é o versículo 3 e 4. Então você vê todas e quaisquer são palavras totalmente abrangentes. Então nós sabemos, apenas por esta carta em particular, que Paulo tinha outros tipos de sofrimento em mente e não apenas de perseguição. Há uma lista de vários e vários perigos, privações e sofrimentos que ele suportou, quase inacreditável, que está em 2 Coríntios 11, de 25 a 28. E há, nessa mesma carta, o seu espinho na carne, em 2 Coríntios 12, 7, que era algum tipo de deficiência, de doença física, junto, depois ele enumera outras tantas aflições. Mas a categoria de aflições da Bíblia é ainda muito mais ampla. Então, apenas uma amostra incluiria a aflição e tristeza da doença e morte, ou da doença e morte de alguém que nós amamos, como Lázaro, em João 11, e Epafrodito, em Filipenses 2, 25 e 27. E inclui a angústia, a angústia do que parece ser a deserção espiritual, como no Salmo 22, e a confusão que aparentemente traz, eu diria, desilusão, quando as circunstâncias à nossa volta aparecem como se Deus não estivesse cumprindo a sua promessa, como está no Salmo 89, ou a
desorientação de sofrer sérias dúvidas, como Asaf, no Salmo 73, ou a agonia de uma tristeza prolongada e sombria, como está no Salmo 88. Todas essas experiências e muito mais são formas de sofrimentos que a Bíblia coloca diante de nós. Muitas das quais, algumas delas, né, as que não envolvem pecado, o próprio Jesus experimentou. E todas pelas quais ele está atento às nossas vidas, o que torna todas as nossas aflições uma participação nos sofrimentos de Cristo. É que quando essas aflições nos sobrevêm, nos voltamos com fé para aquele em quem depositamos nossa esperança, pela libertação que ele pretende nos proporcionar da maneira que vai nos fazer mais parecidos com o seu Filho, como 2 Coríntios 1:10. Então, nós colocamos nossa esperança nele. Na verdade, esse é um dos resultados mais importantes que Deus pretende com todas as nossas aflições, ou que Deus pretende que todas as nossas aflições produzam. É o que Paulo diz, para nos fazer confiar não em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Não é o único resultado. Como já foi dito, Deus está sempre fazendo 10.000 coisas em nossa vida, em tua vida, e você pode estar ciente apenas de 4, 5 delas. Mas quando se trata da nossa alegria e conforto definitivos, poucos são mais importantes do que tirar nossa confiança de nós mesmos e colocá-la em Deus. Se tudo que o sofrimento e aflições fizessem fossem tirar toda a nossa confiança em nós mesmos e colocarmos toda a nossa confiança em Deus, então as aflições seriam as coisas, as maiores bênçãos nas nossas vidas. Mas faz mais do que isso. Então eu costumo repetir, se a aflição te fez orar, já te abençoou. Então, na verdade, é por isso que às vezes as nossas aflições são, na verdade, respostas de Deus, respostas, claro, inesperadas de Deus às nossas próprias orações. E, portanto, a princípio, não são reconhecidas na hora como respostas às nossas orações, mas as aflições muitas das vezes são respostas às nossas orações e pedidos. Quando nós pedimos a Deus que Ele aumente o nosso desejo por Ele, que aumente a nossa fé nele, o nosso amor por Ele, a nossa alegria nele, nós imaginamos como as respostas seriam maravilhosas para experimentar, mas nem sempre. Nós prevemos o que o processo de transformação de nossos desejos e confianças e afetos e alegrias exigirá. Às vezes requer aflições para revelar maneiras pelas quais estamos confiando em nós mesmos, ou em ídolos, ou em falsas esperanças, em vez de Deus. Por si mesmo, Deus, Ele não tem prazer, Ele não gosta de afligir seus filhos, é o que diz Lamentações 3:33. Mas quando necessário, como um pai amoroso, e sempre é necessário porque nós precisamos crescer e confiar cada vez menos em nós mesmos e mais nele, como um pai amoroso, ele nos disciplinará, como está em Hebreus 12, 7-10. Mas o propósito de Deus em tal disciplina são sempre o nosso bem. Embora no momento, o próprio texto diga, seja doloroso. Porque no final de contas, essas aflições produzem profunda esperança e alegria, como está em Hebreus 12, 11. E é por isso que Paulo, que durante suas aflições estava, ele mesmo diz, tão sobrecarregado, além das suas forças, que ele perdeu a esperança de viver, acabou exultando em seu Pai Celestial como o Deus de todo o conforto, ou o Deus de toda a consolação. Então, como resultado de seu sofrimento, ele experimentou uma confiança mais profunda no Deus
que ressuscita os mortos, o que lhe trouxe um conforto, uma consolação que nada mais no mundo pode oferecer. Então tudo o que for preciso para nos ajudar a sentir esse conforto, essa consolação, para nos ajudar a colocar nossa esperança real e definitiva só em Deus, não em nós mesmos ou em nenhuma outra coisa, vale a pena, sabe? Realmente é verdade. E eu não estou dizendo isso levianamente. Eu conheço alguns dos dolorosos processos de tal transformação. Não é? Eu também já recebi algumas das respostas inesperadas de Deus às minhas orações, pedindo a Ele mais paciência, mais amor por Ele, e às vezes a resposta a isso são aflições, mas o conforto que Deus traz infunde em todos os nossos confortos temporais uma profunda esperança. E quando todos os confortos terrenos finalmente falharem, pessoas, enfim, esse é o único conforto que permanecerá e estará conosco até o último instante da nossa jornada aqui. Então Paulo diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém, queridos? Que o Deus de toda consolação nos guie em sua paz. Amém.